Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia e os nossos temas de hoje são extensão territorial e biodiversidade do Brasil. O Brasil ele é o quinto maior país do mundo, ele tem uma extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados e ele é o sexto em população, ou seja, o sexto país que tem o maior número de pessoas no país, com 214.230.421 habitantes. Para não ficar apenas no número do Brasil, nós vamos apresentar agora os 5 maiores países do mundo em extensão, como também os 6 mais populosos. Dos países com maiores extensões, sendo os maiores, nós temos a Rússia, que é o maior país do mundo. Ele tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O segundo é o Canadá. Ele tem quase 10 milhões de quilômetros metros quadrados. O terceiro é a China. O terceiro país é a China, com mais de 9 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Os Estados Unidos é o quarto, com mais de 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. E o quinto é o Brasil, o país em que moramos, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Esses são os 5 maiores países em extensão territorial do planeta Terra. Com relação aos países mais populosos do mundo, nós pegamos os 6 primeiros porque o Brasil é justamente o sexto. O primeiro é a China. A China tem 1 bilhão e 400 mil habitantes, ou seja, pessoas. As Índias é a segunda, tá vendo lá no mapa, onde fica situada as Índias. Ela tem 1 bilhão e 300 mil habitantes. O terceiro país mais populoso do mundo é os Estados Unidos, vocês estão vendo lá, setinha indicando. Os Estados Unidos tem 329 milhões de habitantes. O quarto é a Indonésia, que está lá na Ásia também. A Indonésia ela tem 240 milhões e 600 mil habitantes. O quinto país mais populoso do mundo é o Paquistão. Ele tem 216 milhões e 500 mil habitantes. E o sexto país mais populoso do mundo é o Brasil, com mais de 214 milhões de habitantes. Estão aí os 6 países mais populosos do mundo. Com relação à biodiversidade do Brasil, o Brasil se destaca quando se fala em recursos naturais. Por quê? Porque as nossas florestas são as mais ricas do mundo. A gente recebe esse destaque internacional principalmente por 2 matas, né? A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Mas a Mata Atlântica, mesmo ela sendo menor do que a Floresta Amazônica, ela é bem mais rica em biodiversidade, ou seja, a biodiversidade dela é mais vasta do que a Floresta Amazônica. Antigamente, a Mata Atlântica, ela ocupava 15% de todo o território nacional, que ela ia lá do Rio Grande do Norte até o sul do país. Mas ela foi devastada depois do descobrimento do Brasil e hoje ela só resta 12% de toda a sua extensão. Ou seja, não sei se ela tivesse 8 mil metros quadrados, em todo isso que tem. Hoje ela só teria o quê? 800, 900 mil metros quadrados, certo? Porque ela foi toda devastada e na maioria das vezes, principalmente aqui no Nordeste, ela foi trocada pelo cultivo da cana-de-açúcar. Ela tinha 15%, fazia parte de 15% do território nacional e hoje apenas 12,4% dela existe da originalidade dela. Com relação à caixa da biodiversidade, estima-se que 10 milhões de espécies vivas existe na floresta amazônica e as quais só foi conhecida uma pequena parte dessas espécies vivas. E a cada hectare, ou seja, a cada 10 mil metros quadrados, a gente pode conter lá na floresta amazônica 300 tipos de árvores. Imagine.
E já entre os animais, são milhões de insetos e centenas de aves e dezenas de primatas. Também estima-se que lá na floresta amazônica exista mais de 5 milhões de espécies vegetais. E desses, apenas 30 mil foram identificadas, porque o número é tão grande que você não consegue identificar todas as espécies. E mesmo assim, com os 30 mil identificados, nós cobrimos 10% do total de plantas que há em todo o planeta. Entendeu? Então, 10% das árvores, das espécies vegetais que existem no mundo estão justamente na floresta amazônica. O Pantanal, que é outro tipo de vegetação que nós encontramos no Brasil, ele está localizado na bacia hidrográfica do Rio Paraguai e cobre 1.400.000 quilômetros quadrados do território brasileiro. Vocês imaginam a extensão. O Brasil, que tem 8 milhões e 500 mil, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros de território, então 1.400.000 ela é coberta justamente pelo Pantanal, certo? Então, diante desse conteúdo que vocês têm no material do livro de matemática, vocês só não têm falando sobre os países mais populosos do mundo, como também os maiores em extensão territorial. Em cima disso, vocês vão fazer a atividade que nós fizemos. Nós temos aí a primeira questão, a segunda, vocês vão numerar a primeira coluna, a segunda de acordo com a primeira. O terceiro é uma resposta simples, vocês vão colocar em ordem crescente os 6 países mais populosos do mundo. O quarto, vocês vão marcar a alternativa correta. O quinto, vocês vão responder, como também o sexto, certo? Então, termina aqui a nossa aula. E não esqueça, qualquer dúvida, é só falar conosco lá no WhatsApp, no privado, que nós estaremos ajudando da melhor maneira possível para que vocês possam fazer as atividades de forma que venha alcançar os objetivos, certo? Então, boa aula e até a próxima.